Aqui já está começando. Mas o Biel estava incomodando. O Biel estava doendo, né? Mas ele disse que também está com. Seu nome é Pedro Davi. E o Miguel, você viu? O Miguel vai ficar com uma Seu sombra. nome. Que ela vai fazer Vou ajeitar isso aqui. uma pelezinha, o corpo pegar. Pois é. Mas eu não sei como é isso. Ó, hoje nós estamos aqui na casa do Jason, da Patrícia, do Pedro, da Esther. Tá legal. Ei, Miguel! Boa noite, irmão Teotônio, das terras de Portugal. Estamos aqui no sul do Brasil, na ilha. Bem-vindo aqui rapidamente, escalando. Oi, turma! O Miguel vai ontem em câmera. Né? Não importa onde o pastor É, esteja. aqui, vem aqui, meu Miguel. Samuel, Miguel, vem aqui todo mundo, aqui do ladinho, ó. Ó o Pedro, aqui está o Samuel, aqui está o Miguel. Oi, turma, vamos falar oi assim, ó. Oi, pessoal! É. Estamos começando essa transmissão, né? Estamos começando? Estamos? Aí, isso mesmo. O Miguel ele está preparado para Vem com a mamãe. fazer aí o trabalho de apoio à transmissão. Ele sempre faz o apoio à transmissão, né? É, isso mesmo. A gente vai junto na coisa toda, né, Miguel? Vamos junto? Vamos? Maravilha. Você está vendo a turma ali fazendo bagunça? Eles estão fazendo bagunça? Não? Até eu vi um filminho no Face. Eu falei, você tomou vacina hoje também, né? E nem doeu nada. Doeu sim. É, não adianta engano. Isso. Opa! Mano, Opa! joga assim. Quer ir lá com eles um pouquinho? Vem com a mamãe. Vai com a mamãe, pula. Depois você volta aqui, calma. Aqui, ó. Aqui pertinho. Pode deixar. Irmão Teotônio, Deus abençoe todos aí na tua casa, no ministério do Senhor, na tua vida. E todos os amados. E aqui estamos, todos nós, na casa do irmão Jason. Deixa eu dar uma passada geral aqui. Lá está a Esther. Oi, Esther. Aqui está o Pedro. Opa, a irmã Patrícia. Ali. A irmã Patrícia. Está cuidando de tudo lá. O Miguel. Aqui, eu passo. O Pedro. Muito bem. O irmão Jason. Eu já falei de você, meu caro Samuel. Miguel tá ali, eu falei Miguel. Isso mesmo. A irmã Nancy, minha amada esposa, está ali. Aqui estão os queridos e a irmã Catiane, bem aqui. O irmão Daniel está ali. E está ali o Miguel. Esse é o Miguel. É, Miguel! Ei, beleza! Que maravilha! Muito obrigado, viu, Miguel? Esse é o Miguel que está junto aí. Esse é o Miguel, né? Isso. Agora o pastor. Agora é do pastor. Agora é o pastor falando aqui junto com todos nós, juntinhos. Tá bom? Né? O pastor fica aqui na frente da câmera porque senão ninguém vê o pastor falando, fica meio estranho. O pastor vai falar. Né? Vamos escutar. Mas estamos juntos, mais um pouco, né? Com a graça do Senhor, depois de passarmos juntos aqui um tempo maravilhoso, né? À tarde, conversando, como o Senhor tem nos dado essa bênção de poder compartilhar Aqui, ó. e buscando, né, irmãos, na mesa do Senhor, Aqui no quarto, ó. a comunhão preciosa Miguel. do alimento de Cristo, né? Do alimento de Cristo. Por isso somos chamados de corpo de Cristo, né? Como corpo de Cristo definido pela palavra de Deus, né? A gente tem tentado ajudar as pessoas a pensarem que o conteúdo da Escritura ele pode ser, vamos dizer, transferido para outros através
de historiadores ou de teólogos. E quando isso acontece, quando ela é transferida através de historiadores ou de teólogos, nem sempre o conteúdo real de revelação da Escritura ela passa, né? Porque o historiador e o teólogo, ele tem uma maneira de passar o conhecimento que ele adquire, né? Que é através da sua observação centrada nele mesmo. E a revelação é centrada naquele que fala, no autor. A revelação é do Senhor, né? Então, a gente tem clamado muito ao Senhor para que nós possamos ser tomados pelo Espírito do Senhor, que isso é, vamos dizer assim, parte essencial da revelação, é a palavra de quem fala, que é o Senhor, a ação do Espírito e o coração da gente tomado pelo Espírito, em que acontece aí a revelação no coração da pessoa que ouve, né? Certa vez Jesus disse a Pedro assim: Pedro, o que você está falando em Mateus 16 não é de ti, foi o meu Pai que está no céu que revelou a você, né? Oi, Mangemima, estamos orando pela tua viagem, graça e paz, né? Deus abençoe, seja uma bênção lá onde a irmã for. Lembrança aos irmãos de lá também que estão lá. Seja a tua vida um sal e luz nas mãos do Senhor, então, né? E vamos seguindo. Nós estamos clamando ao Senhor para que essa relação, né, de revelação daquilo que o Senhor é e tem para nós, nós sejamos envolvidos nessa palavra e possamos viver isso, né? É um relacionamento, sem dúvida, profundo demais e misterioso. Ele é chamado de mistério, mas um mistério revelado pelo Senhor, né? Um mistério que se, vamos dizer assim, profetiza através da relação conjugal de Adão e Eva, que é profético em apontar para Cristo e nós, né? Então, essa relação conjugal, essa relação de profundidade misteriosa, e que aqui nós temos em Gênesis, né, capítulo 1, isto é, Gênesis capítulo 2, viu, irmãos queridos? O Senhor nos abençoe em nossos corações serem absolutamente crianças, absolutamente maravilhados com o falar do Senhor, né? Absolutamente impactados de forma assombrosa, né? Aquela bênção do assombro, aquela bênção do senso de maravilha que tem numa criança, que ela é aberta sem qualquer crítica, sem qualquer, vamos dizer assim, campo fechado no seu coração. A criança, quando ouve os seus pais, ela tem totalmente o coração aberto para ouvir, já com a voz dos pais ela já se alegra, desde o ventre, né? Ela já se alegra, então ela fica feliz. Então isso, Jesus uma vez falou assim: se vocês não se tornarem como crianças, vocês não vão conseguir entrar no reino dos céus. Porque o coração dos homens está tão endurecido
que tudo que ele vai ouvir, aquilo que significa a verdade, ele não quer. E ele segura, ele critica. Né? Ele prefere acreditar na dúvida do historiador, na dúvida da teologia, que a teologia é o campo da dúvida. Né? A gente, quando estuda teologia, a quantidade de dúvidas que tem é um absurdo. Né? A gente poderia chamar de dúvida, mas eles na teologia chamam de correntes teológicas, ou vieses teológicos, doutrinas diversas. E os cristãos vão escolhendo, cada um, qual que ele vai acreditar, qual ele vai querer. E o pior de tudo é que ele tem que acreditar que aquilo que ele acredita é certo. Mas aquilo que o outro acredita de outra denominação, que é diferente da dele, é certo também. Quer dizer, é insano. É totalmente insano. Então, aquela dúvida passa a ser alvo de um caldeirão hermenêutico produzido dentro da cabeça da pessoa, que faz com que ele engula aquele veneno e fica aceitando aquilo, né? Não digere, não tem como. E assim há uma convivência pacífica da unidade na diversidade, o que é uma aberração. Né? Mas, isso aí colocado à parte, a criança que Jesus falou, que nós devemos ser, o coração está aberto a ouvir o Senhor na sua palavra, né? Então aqui em capítulo 2 de Gênesis diz assim que 2:21, 2:22, 23, 24, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, né? O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Esse pesado sono sobre o homem aconteceu com Cristo também, porque Adão é o primeiro Adão, então, né? E Cristo é o segundo Adão. Da mesma forma que o primeiro Adão dormiu pesadamente para ser feito a Eva dele, tanto é que diz aqui que dele foi feito a Eva, lá na cruz Cristo morreu para dele ser feito a noiva de Cristo, o povo de Deus, a esposa do Cordeiro, né? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Que maravilha isso, né? Tanto é que a gente nota aqui assim, no capítulo 2, 21, ele adormeceu e tomou do seu lado, tomou do lado de Adão, de dentro do corpo de Adão, Deus tirou, né? E fechou o lugar com carne. E desse lado que o Senhor Deus tomara, dessa porção do Adão que Deus tomou, né? Ele transformou-a numa mulher e a trouxe ao homem. Então, e o homem disse, esta é afinal corpo do meu corpo e corpo do meu corpo. Estou usando a palavra hebraica aqui. Aqui no português está osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas como a palavra é traduzida no hebraico, melhor traduzida por corpo, é uma ênfase. É uma ênfase, é um hebraísmo. É um hebraísmo. Esse é um hebraísmo igual do 2:17. É a mesma palavra duas vezes, no 2:17. No 2:17 tem a palavra morrer, morrer. É o hebraísmo. Ele está querendo dizer assim, morrendo, morrereis. Então, aqui, corpo do meu corpo e corpo do meu corpo. Quer dizer, a ação de Deus em gerar a mulher, né, vem do corpo e é o corpo do Adão, que é gerado a mulher, né, do corpo dele. Isso representa, meus irmãos queridos, Cristo lá na cruz, quando ele nos faz, né, lá na cruz.
no versículo 24 diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe. O que é isso? Por que deixa o homem pai e mãe? Né? A palavra de Deus está representando a verdade de uma relação conjugal quanto a verdade de uma relação com Cristo. Isso é certo. Porque esse mesmo texto aqui, exatamente esse, é falado pelo Espírito Santo através de Paulo em Efésios 5:30. Esse mesmo texto. Então, isso que está aqui, esse texto que está aqui, tanto tem a ver com a relação conjugal, homem e mulher, quanto tem a ver profeticamente e eternamente com a relação entre Cristo e nós. Então, quando ele está falando aqui em Gênesis, ele está falando tanto na relação conjugal quanto na relação eterna. Deixará o homem o seu pai e sua mãe, quer dizer, todo o amparo, tudo aquilo que acontecia, que os pais fazem em termos de supervisão, de cuidado, de domínio. Enquanto os filhos precisam disso, tem um tempo. Né? Tem um tempo em relação a isso. Chega uma hora que os filhos vão casar. Isto é, a partir daí, ele não pode mais, ele não é que ele não deve mais estar sob esse domínio e essa supervisão dos pais. Porque agora é ele e a esposa que vão fazer esse domínio e supervisão acontecer. Eles é que vão fazer isso. Não pode ter uma ingerência dos pais sobre essa casa mais. É claro que eles vão ter amor, respeito, honra a teus pais, sempre. Mas o domínio e a ingerência dos pais sobre aquela nova família não pode acontecer. Né? Isso em relação à eterna relação com Cristo, também, certa vez, Jesus disse assim, qualquer pessoa que amar mais o seu pai e sua mãe do que eu não é digno de ser meu discípulo. Né? Lembra uma vez alguém disse assim, Senhor, antes de te seguir, deixa-me despedir dos meus pais. Jesus falou assim, qualquer pessoa que amar mais seu pai e sua mãe do que eu não é digno de mim. Isto é, quando você está numa relação com Cristo, você não pode ter mais nenhuma ingerência daquilo que é o mundo. Porque quando você foi gerado pelos seus pais aqui no mundo, você foi gerado para o mundo. Você nasceu para o mundo. Quer dizer, você nasceu do pai e da mãe. Todo o ato da geração, vamos dizer assim, do mundo, está incluído ali. O pecado, né? Vamos dizer assim, toda a relação com o pecado, com o mal, a morte, né? Tudo vem desse nascimento. Em pecado concebeu-me a minha mãe, né? E todos pecaram desde a sua concepção, né? Então, esse nascimento em Cristo, te tira desse tipo de relação. Enquanto você não nasce em Cristo, você fica debaixo do poder, do domínio, da ingerência, né? da supervisão, do que o mundo faz em cima de ti. Isso é assim. Agora, uma vez que você está em Cristo, você agora é tirado de todo o domínio, de toda a supervisão, de toda a ingerência, de toda a força, tudo aquilo que o mundo causava em ti, você é tirado disso. Agora, quem vai ser um contigo, quem que te faz agora ser um com ele é Cristo. E agora então é essa relação nova, conjugal com Cristo, é que forma a nova relação, a nova vida eterna que você passa a viver. Né? Então, essa revelação do Senhor, né, é mostrada aqui
em Gênesis 2, 24, e ainda diz assim: depois de por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une a sua mulher, né, tal, tornando-se os dois uma só carne. Lembra de João 17 imediatamente, né? Imediatamente isso aqui é João 17, né? João 17. Vamos ver aqui. Jesus está nos formando nessa unidade nele. A unidade não é nas doutrinas diversas e duvidosas. A unidade é absolutamente em Cristo, né? Então, olha só, João 17 diz aqui a partir do versículo 14, diz assim, olha, eu lhes tenho dado, opa, deixa eu ver aqui, a tua palavra, eu lhes tenho dado a tua palavra, 14, né? E o mundo os odiou. É impressionante isso, né? Conforme você passa a estar com a palavra do Senhor na sua vida, sendo tocado pela palavra, o que vai acontecer é ser odiado, né, pelo mundo. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então agora é uma nova situação. Antes você era nascido dos pais. Agora você é nascido da palavra. Antes você era regido pelo mundo. Agora você é cuidado por Cristo. É diferente agora. Não é cuidado por uma denominação, por uma igreja, por um sistema, nada disso. É por Cristo. Diz assim, olha, no 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Né? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Quer dizer, não somos mais, não temos mais nada. É igual o casamento. O casamento, quando acontece, você não é mais do jeito que você era antes. Você não mais pertence àquele tipo de mundo. Você agora tem o seu outro mundo. Agora em Cristo é a mesma coisa, né? Não é mais do mundo, como Jesus não é. No 17 ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a questão da direção da nossa vida, ela é pela verdade, né? É a direção pela verdade, por aquilo que é o próprio Senhor. Ele é a verdade. A palavra é a verdade, né? Assim, então não tem uma dúvida. A verdade não tem dúvida. Onde entra a dúvida? Quando não há verdade. É impressionante o momento de Pilatos com Jesus, né? Quando ele pergunta a Jesus, o que é a verdade? O julgamento mais iníquo da história foi o julgamento de Jesus. Tem estudos aí profundos sobre os trâmites absurdos, desde o movimento dos judeus até chegar no governo da região lá com Pilatos. Realmente tem estudos já profundos nessa área. Quem tiver interesse de estudar o julgamento mais injusto e iníquo da história, pode estudar isso aí. Mas a mente de um governador, a mente de um político com a responsabilidade de lidar com a justiça, ele não saber o que é a verdade, é algo terrível, bizarro. Nós hoje talvez estejamos um pouco experimentando isso, né? Quando nós estamos vendo a quantidade absurda
de atos iníquos tidos como normais, como os hackers, por exemplo, né? Os hackers, né? Invadindo as contas das pessoas, do nosso governo, e as mídias nem falam disso. Eles já pegam o que foi montado como se fosse aquilo que tivesse sido falado. Claro que está sendo descoberto que tudo foi montagem. E tudo foi... As palavras reais que foram faladas não tem nada demais. Mas então eles pegam e fazem uma montagem. E aí tem um monte de crimes, um atrás do outro. A invasão da conta, as montagens e a divulgação. A cumplicidade. Então, o que significa isso? Já não há mais justiça, não há mais verdade no coração de uma grande quantidade de pessoas, que ao invés de, em primeiro plano, observar, e isso é crime, não vamos discutir nada, porque é crime, né? Então, mas as pessoas já entram dentro da discussão como se aquilo fosse natural e normal, discutir algo que é produto de crime. Então, isso é um exemplo da quantidade de iniquidade sendo atirada sobre uma geração, que faz até um governador, como Pilatos, perguntar o que é a verdade. Quando a mente das pessoas chega nesse estado, o resultado de um julgamento pelo Estado, que deveria, no caso, ser justo, ele certamente será injusto. Será iníquo, né? Então é o que aconteceu lá, mas diante de Deus não tem essas iniquidades, e a gente não deve aceitar qualquer tipo de iniquidade, de algo que não seja a verdade, né? Não porque a gente é legalista, mas porque quando você tem um amor, o amor é segundo a verdade é segundo o amor. É o amor e a verdade em amor. Você não pode amar no meio de uma mentira. É totalmente bizarro, não tem condições, né? Então é diferente o legalismo. O legalismo é outra história, e isso é amor em verdade em amor. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei, não é uma junta de missões que enviou. Nós estamos sendo conduzidos por Cristo. Quer dizer, quem é de Cristo vai ser muito pouca gente. É muito pouca gente. A maioria dos cristãos vão se perder dentro dos guetos denominacionais e religiosos de igrejas, né? Mas sempre vai ficar um restante, né? E esse restante, enviado por Cristo, enviado no sentido assim, estamos em Cristo, dentro de uma história, né? Nessa condição, Jesus no versículo 19, João 17, 19, diz assim, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Nota que a santificação, aquilo que é santo é o próprio Senhor, e que nós então devemos ser santificados nele, quer dizer, separados para ele e nele. Tanto é que ele diz, para que eles também sejam santificados na verdade, que é Cristo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, a palavra do Senhor, ela é eterna. E ela vai passar por todas as gerações, alcançando pessoas, e Jesus sabe disso, claro, evidente, ele é o Senhor, e está orando por aqueles e por nós. A fim, diz o versículo 21, a fim de que todos sejam um. Olha só, Gênesis 2 fala que eles se tornaram uma só carne. Então, nós somos alcançados com uma palavra aqui que mostra que o Senhor e nós somos um, quer dizer, ele
faz da nossa vida, do seu corpo, do seu povo, o seu corpo. Que isto é, a sua morada. Nós somos a morada que o Senhor escolheu morar no dia escatológico, nesse milênio. Nós somos a morada que Deus, que Jesus Cristo escolheu morar nesse dia escatológico. A palavra de Deus diz assim: nós somos a morada ou a habitação de Deus em espírito. A habitação de Deus em espírito. Não é em templo, não é em instituições. Isso nem existe. Isso não existe. Uma vez que você sabe que a morada de Deus está em nós, você não vai buscar outra coisa a não ser o Senhor. Para que nós sejamos um, né, diz o Senhor. Então, essa compreensão de profundidade não pode ser negociada na prática, né, que as pessoas fazem assim. Assim, a fim de que, no versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o impacto que o mundo de fato recebe é quando nós e Cristo somos um. Estamos vivendo essa unidade com Cristo, essa relação conjugal, essa relação única com Cristo absolutamente, né? Então, Efésios capítulo 5, bom, Efésios 4, né? Efésios 4. Entender que a relação com Cristo é conjugal, né? Ela é, vamos dizer, morada, ela tem que ter uma casa. A relação conjugal na palavra de Deus, ela fala sobre casamento, ela fala sobre casa e ela fala sobre refeição, né? Casamento é Cristo conosco. A casa somos nós. A refeição é Cristo. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Lembra isso, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Lembra das nossas palavras sobre cear, né? Que é aquela relação de alimento e que faz parte de uma relação familiar normal, que também faz parte da relação conjugal familiar com Cristo. Refeição. A casa que ele quer entrar é nós. A morada somos nós, né? O casamento é ele e nós. Efésios 4:4 diz assim: há somente um corpo, né? Há somente um corpo. Efésios 4:4. Então, irmãos, há um corpo, um espírito. É isso que há. Há um corpo, né? Então, essa revelação que há um corpo, que é o corpo de Cristo, quer dizer, ele e nós somos um. Como Adão e Eva é um. Como nós e Cristo somos um. Isso já seria suficiente para nenhum cristão se deixar seduzir e se permitir ser conduzido a ser fatiado em denominações diversas, em teologias diversas. A coisa está tão assim alastrada que os cristãos, olhando para tudo isso, eu já ouvi vários dizerem a mesma coisa, né? Dizem assim: mas como é que nós vamos resolver isso? Mas não tem como resolver isso. Você tem que resolver você, a tua relação com o Senhor.
deixar tudo e seguir apenas e tão somente essa relação conjugal com o teu Senhor. É Ele que vai te dirigir, é Ele que vai ordenar a verdade em amor na tua vida, no teu coração. É nós que vamos crescer nessa relação de unidade com Cristo. Efésios 5, agora 5, né? Dentro de uma palavra familiar, as mulheres sejam submissas aos maridos, ao marido como ao Senhor. E ele vai falando assim também, que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça dos chamados, da eclesia, né? Da Zek Kalel, dos chamados, sendo ele mesmo, lá no versículo 23, ele mesmo o salvador do corpo. Quer dizer, ele foi gerado ali em Cristo o corpo dele, composto das pessoas que ele chamou. Então, na revelação de Deus, há o Senhor e nós que somos um, caminhando, né, conforme assim é, até o dia que nós se encontrarmos com Ele. Né? Agora, a confusão que está na mente das pessoas é muito grande, dos cristãos, né? Agora, no versículo 24, como, porém, os chamados estão sujeitos a Cristo, não pode ler igreja, viu, irmãos? Porque não existe isso na Escritura. Existe eclesia, ekkalel, chamados. Falamos milhares de vezes isso, mas é preciso sempre falar, porque senão o pessoal vai continuar lendo igreja o tempo inteiro. A mente dos cristãos está hackeada, né? Com essas semânticas transliteradas e transformadas. Né? Não esqueça nunca que o historiador, quando vai historiar, fazer vamos dizer, a narrativa da história, ele vai narrar de acordo com o que ele vê. O teólogo, quando vai narrar a teologia, ele vai de acordo com aquilo que ele vê. Então, e nunca eles vão narrar de acordo com o que a palavra é, ou o que a história é. Nunca. Tanto é que o pessoal diz aí, os historiadores, entre eles, dizem assim, que não existe uma narrativa histórica fidedigna. Eles mesmos dizem isso. Porque cada um narra de acordo com o que vê. Eles mesmos falam isso, né? E os teólogos são a prova cabal disso daí. Você pode comprar livros de teologia de todas as teologias que tem. E você pode estudar. Eu já fui professor dessa matéria, já falei para os irmãos, né? Teologias comparadas, religiões comparadas, tudo isso. Aí você faz aquelas colunas assim, teologia da Batista, teologia arminiana, teologia calvinista, né, Daniel? A gente, só de pensar já não pode ser calvinista, né? Então, se pensou já é ofensa, né? Pro calvinista. Então, enfim, arminiano, aquela coisa toda. E aí vai, esse pessoal, né? Bom, aí teologia protestante, teologia da reforma, e vai, né, irmãos? Teologia pentecostal, neopentecostal, católica. É impossível de interpretar. O primeiro teólogo foi Satanás. O primeiro teólogo foi Satanás, é isso mesmo. O primeiro intérprete da palavra. Né? O primeiro intérprete Teologia socialista. Teologia socialista. Da igreja socialista. Da igreja socialista. Então, olha onde vai parar. Lá no fundo do caldeirão de Satanás. Ó. Você vai raspando, vai vindo. Raspa do tal. Eu estava pensando sobre isso. Eu pensei que o primeiro teólogo foi Satanás, mas o único teólogo é Cristo, né? O único. Ele é o teólogos. Né? Ele é o teologos, ele é o único. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele é o único, exato. É isso até mesmo. Isso Satanás quer imitar, né? Sim, sim. Ele quer ser o teólogo. Né? Satanólogo. É. Ele quer ser é isso mesmo. O único que existe é Cristo. E a Ele toda a honra, toda a glória, né? O amor. O quanto de amor é falado por Jesus para com a gente.
A verdade é totalmente em amor, né? Então, é claro que é triste de falar isso, é muito triste mesmo, em que essa quantidade de cristãos estão sendo dirigidos por historiadores e teólogos, né? É evidente que historiadores deveria ser uma coisa boa, teólogos deveria ser uma coisa boa, se eles de fato fossem atrás do único e digno e verdadeiro, a ter a autoridade de falar tudo. Mas é muito triste ver que a condução estacionou nesses elementos e, claro, que isso se transformou em plataforma absoluta, né, de toda essa quantidade e que gera uma multidão de milhões de cristãos estacionados, né, nos guetos, e foram fatiados, foram loteados em denominações, foram loteados em igrejas, e cada uma delas funciona do jeito que quer, né? Uma coisa assim bizarra até. Com isso, aqui em Efésios 5:24 diz assim: como os chamados estão sujeitos a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou os chamados, e a si mesmo se entregou por eles, para que santificasse-os, tendo-os purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quer dizer, água, palavra, é a palavra que limpa. Para apresentar a si mesmo chamados, gloriosos, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santos e sem defeitos. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Então Jesus diz assim: isto é o meu corpo. Lá em Mateus, né? Ele fala assim: isto é o meu corpo. Quer dizer, o meu corpo está aqui, né, para formar o meu próprio corpo. Vocês, comigo. Né? Essa é a celebração hoje em dia. Hoje é um dia de feriado, né, que o pessoal chama de Corpus Christi, né? Corpo de Cristo é Cristo e o seu povo. Não é hóstia, não é aquele monte de coisa no chão, né? Até falaram que aqui em Florianópolis tem Corpus Christi todo dia, né? Que tem aqueles monte de gente vendendo na rua, aquelas fotos assim, e tem aqueles monte de tapete. Corpus Christi todo dia. E até perguntaram, né? O tapete de Corpus Christi que é desmontado em 40 segundos. 5 segundos. Na hora que vem o fiscal, pega o tapete dos Corpus Christi e sai correndo. Você viu, né? É um alvoroço daquele furor. Aperta o botão e some, né? É um negócio assim estranho, né? Mas o Corpus Christi, irmão, o pessoal não entende. Então as igrejas de diversos tipos, até mesmo o catolicismo, por desconhecimento absoluto de Cristo, gerou essa idolatria, né, do sacrário, da hóstia e tudo mais. Os cristãos também, protestantes, fizeram uma outra situação bizarra, né? Enfim, tudo por aí vai, e perderam de vista Cristo, a pessoa que disse assim: isto é o meu corpo. Quer dizer, o corpo de Cristo é Ele e nós, caminhando pelos séculos. Nós, morada de Deus. Né? Nós somos morada de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Morada de Deus no Espírito. Queria compartilhar esse texto aqui, que veio. Efésios 2. Efésios 2. 22. Irmãos, não é possível, né? Não é possível ter dúvida. O corpo de Cristo é a morada de Deus. Se Deus mora em nós, nós somos o corpo de Cristo. Há um só corpo. Jesus, na hora da ceia, ele falou assim: aqui, né, é o meu corpo. Quer dizer, o corpo é dele e nós somos um com ele. Então o corpo de Cristo é ele e nós. Né? Ó Pai, que eles sejam um conosco,
Pronto, está feito na cruz isso, né? Olha aqui no versículo 22, ó, acharam aí a habitação de Deus no Espírito? A morada de Deus, Ele escolheu morar em nós. Olha só, no qual... Primeiro vamos começar aqui no 20, ó. No 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. 2:19. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. No qual, quer dizer, Cristo, todo o edifício, Pedro chama nós mesmo de casas espirituais, edifício sendo edificado, né? Bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós somos o santuário. Olha quantos nomes ele chama a gente aqui, né? Vários, edifício ajustado, santuário dedicado ao Senhor. Nós somos isso. Templo santo, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Olha só, irmãos. Essa é a morada de Deus no Espírito. Como é que Deus mora em nós? Pelo Espírito. Nesse último dia, né? Então nós celebramos a ceia do Senhor, nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. É exatamente isso, é sermos um com o Senhor, porque Ele fez isso, né? Somos um com Ele. É evidente que isso é um mistério, né? Está escrito aqui em Efésios 5, né? Que a gente está vendo. Efésios 5. Veja aqui, 29 em diante. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, cuida, como também Cristo faz com os chamados. Os chamados. Ekkalel, eclesia. Ele faz com a ekkalel. Isto é, os chamados que eram de longe agora são dele. Formaram então. Aí ele explica até no 30. O chamado fez o que com a gente? Sermos membros do seu corpo. Não é membro da igreja, porque a igreja não existe. A palavra igreja não existe, existe eclesia. Eclesia está aqui, ó, no versículo anterior, né? No versículo 19. Como também Cristo faz com a ekkalel. O que ele faz com o ekkalel? Né? Ele nos chamou, isto é, ele faz com que ele chamou. Por isso que ekkalel está aí. Né? A palavra ekkalel está aí, eclesia. Ele está dizendo assim, Cristo faz com aqueles que ele chamou. O que ele faz? Ele nutre, está escrito aqui, ele nutre, alimenta, cuida. Tá as 3 palavras aqui, ó. Alimenta, cuida, nutre, tudo. Não odeia a sua própria carne. Assim Cristo faz com aqueles que ele chamou. Por quê? Aí ele explica isso no 30. Porque somos membros do seu corpo. Isto é, agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é um mistério absoluto. A gente ficou sendo o corpo de Cristo. Como que isso pode ser explicado? Não tem como explicar. Ele mesmo fala aqui, ó, no versículo... Aí ele vai usar o versículo 31, que é o versículo que a gente estava lendo no começo, hoje, lá em Gênesis. Ele diz aqui, ó, eis então porque o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, esse momento da criação do homem e da mulher, na união dos dois, além de ser a bênção da humanidade sendo gerada, é uma profecia sobre o que Deus ainda iria fazer para que nós, além de humanidade feita, nós fôssemos feitos corpo de Cristo. Estava lá a primeira pregação sobre isso, sobre ser corpo de Cristo. Não igreja, não tem igreja, não existe igreja, existe corpo de Cristo.
E não adianta querer usar um subterfúgio de dizer que igreja é corpo de Cristo, porque isso é um arranjo teológico. Né? Porque ekkalel é o termo, chamados. Né? Então, o corpo de Cristo é corpo de Cristo, isto é, ele mora em nós e nós nele, somos um. Isso é um mistério. Tanto é que ele diz aqui no versículo 32, grande é este mistério. Evidentemente é grande mesmo. Né? Mas eu me refiro a Cristo e aos chamados. Então, irmãos, nessa condição que acontece a percepção de que, né, nós temos um casamento, nós temos um casamento, Cristo conosco. Cristo mostrou isso logo no primeiro sinal que ele fez quando começou o seu ministério. O primeiro sinal que ele fez, em João capítulo 4, acho, é o casamento em Caná. Né? Isso, ele está mostrando exatamente isso, que ele veio para ser o noivo, isto é, ser aquele que faria de nós um com ele. Faria de nós um com ele. Né? Transformando a gente, pelo sangue dele, no corpo dele. Aí a transformação da água em vinho. Né? E isso aconteceu na cruz. Né? Depois tem a casa. Acabamos de ver aqui a casa, elemento da relação conjugal eterna. Casamento tem que ter. Primeira coisa. Senão não vai para o céu. Ninguém vai solteiro para o céu. Né? No sentido eterno. A pessoa só entra no céu casado com Cristo. Né? Isso é assim que é. A pessoa está nessa relação conjugal com Cristo por causa da cruz. Só que é uma relação conjugal diferente, igual e diferente. Quer dizer, o casamento aqui na Terra gera a humanidade e é profético porque há algo ainda maior, que é Cristo e nós. Aí vai casamento. Segunda coisa, a casa. Como diz o ditado popular, quem casa, quer casa. Qual é a casa de Cristo? Nós mesmos. É nós. É casamento com Cristo, é a casa que somos nós. Aqui Efésios está dizendo isso. Nós somos a casa do Senhor. Santuário e tudo mais, né? Casa. Aí tem vários estudos que até outro dia eu mandei para os irmãos sobre essas palavras importantes. Oikos, koinos, tá tudo ali. Mas depois a gente vai falando com o tempo. Né? E finalmente, refeição. O alimento da família. 3 coisas importantes que não pode esquecer na relação conjugal eterna. Tem que ter o casamento, tem que ter a casa e tem que ter a refeição. E a refeição é Cristo também. Né? Eu cearei com ele e ele comigo. Na hora da ceia ele fala assim, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isso é o meu sangue, que é o Novo Testamento, por vós. Né? Irmãos queridos, eu quero pedir muito ao Senhor que nos ajude a perceber na realidade. Agora, só para concluir, né? É meio estranha essa frase, né? Mas assim, aqui em Apocalipse, no capítulo 13, deixa eu ver se é 13 mesmo. 12, 17. 12, 17. Andar dessa forma, na forma real que Cristo revela nas suas palavras para a gente, vai ser só um pouquinho de gente, um pouquinho de cristãos, porque a maioria vai estar prostituindo-se com a Babilônia. Aqui em 12:17 diz do restante, né? Olha só, o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tem neles o testemunho de Jesus. Assim, o que é o testemunho de Jesus? Não é entregar folheto por aí. Não é ficar falando. É ser. Sereis minhas testemunhas. Quer dizer, você é. Mas é um restante só que vai ser assim. Que vai ser essa relação assim, tão conjugal,
com Cristo todo o tempo até o final, né? É tão pouco que aqui na carta de Apocalipse, deixa eu ver se é 2 aqui, deixa eu ver se é 2. Vamos ver. Carta, capítulo 3. Nessa carta, no capítulo 3, versículo 7, diz assim, olha: ao anjo dos chamados que moram em Filadélfia. Ao anjo dos chamados. Boa noite, meus queridos irmãos. Começamos um pouquinho mais cedo, depois eu peço em nome do Senhor que os amados irmãos possam examinar um pouco antes ali, desde o início, a nossa transmissão e assim possam ver toda a mensagem, tá bom, queridos irmãos? Irmão Cláudio, Deus abençoe também. Irmãos, Apocalipse 3, 7 diz assim: ao anjo dos chamados que moram em Filadélfia, escreve, aí tal, vai escrever o quê? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, irmãos queridos, essa é uma palavra do Senhor para a gente, para os restantes. Para aqueles que são poucos, como ele diz aqui, vocês não têm muita força. Versículo 8. Né? Não tem muita força, mas não negaram o meu nome, guardaram a minha palavra. Então, meus queridos, que o Senhor abençoe os irmãos que estão nas suas casas, aí, junto com a gente, nós vamos celebrar. Vamos celebrar, né, irmão Jaison? Então, todos nós somos chamados à celebração de Cristo, desse que nos fez seu corpo, né? Um com Ele, um com o Pai, um com o Espírito, né? Que nos fez morada de Deus. Esse é o Corpus Christi. O Corpus Christi somos nós, o povo santo, né? Celebrarmos com gratidão, com amor, em verdade, em espírito, né? Profeticamente anunciando o que foi feito pelo Senhor na cruz, que essa reunião é a substância da própria substância, porque a fé é a substância, e nós somos a substância da substância, porque a fé é isso, é centralizar a gente em Cristo, fundamentar, fidelizar a gente em Cristo. E agora, conforme está escrito em Mateus 26, 26, Jesus com os seus queridos, ele reunido ali com eles, enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Ele falou para eles tudo isso, né? Antes de comer, diz assim, obrigado, irmão. Antes de comer, ele falou assim, Jesus pegou o pão que eles estavam comendo,
e falou assim, eu quero falar todas essas coisas para vocês entenderem isso que eu vou fazer por vocês. Compreenderam bem? Eles falaram, sim, compreendemos, Senhor, compreendemos. Então vocês vão pegar o pão, Jesus falou, ele partiu um pedaço para cada um e entregou ali para eles e falou assim, né? Falou assim, isto é o meu corpo que está sendo entregue por vocês, para que vocês possam ser o meu corpo também. Então, como o Senhor ensinou, nós vamos celebrar agora, tá bom, queridos? Todos nós, vocês aí, nós aqui, em nome de Jesus. Querido Senhor, conforme o Senhor nos tem agraciado com esse amor eterno, nós celebramos a imensa dádiva de nos fazer em Ti corpo do Senhor. Nós celebramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus também pegou o cálice, conforme Ele falou com eles, o sangue dele iria ser derramado e foi derramado para que pudesse haver a aliança eterna consumada entre Deus e os homens em Cristo, né? E também Jesus falou assim, vocês vão celebrar isso também, uma coisa vocês vão celebrar, que é o dia que eu vou voltar para levar vocês para o céu. E o dia que a gente vai estar junto lá no céu, reunidos. E então, o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo assim, acaba sendo uma antecipação profética do céu. Pastor, nem que o Elias foi com carruagem de fogo. Foi. Ele foi de lá para o céu e morreu. Maravilha. Tá vendo? Até o Eliseu viu. E pegou a capa. Tá vendo? Maravilha você saber. Muito bom isso aí. É verdade. E por isso que o Senhor é que nos leva para o céu, sem morrer. Quando a gente entregou a vida para Ele, a gente já morreu em Cristo. Agora a gente tem a vida eterna. E a gente vai para o céu. Sabe quando Jesus vier na carruagem? Nem precisa de carruagem. Aí vai vir Jesus assim, nós vamos subir. Ó. Aquilo ali de Eliseu foi um jeito dele falar a mesma coisa. Ele vai buscar a gente, vai encontrar a gente assim no ar e joga para o céu. Vai ser super. Não é mesmo? Então, irmãos, conforme está escrito aqui, Jesus falou assim, então vocês vão celebrando. Até o dia que nós, vier lá do céu e... Maravilha, né? Então tá. Em nome de Jesus, vamos celebrar. Querido Senhor, conforme os jeitos tão lindos e preciosos da Tua Palavra, de nos falar sobre o Senhor, conforme o que aconteceu e acontece e que acontecerá, e nós estamos nisso envolvidos no corpo de Cristo, como corpo do Senhor. Que mistério tão sublime e glorioso nós celebramos agora em nome de Jesus. Amém. Agora estamos aqui, lá está o Miguel. Ei, Miguel, lá está o Samuel ajudando. Olha lá, Miguel. Devagar, devagar. Já pegou. Hoje tem um monte de ajudadores. Olha lá, Pedro, maravilha. Muito bem. Quem mais? Tá lá o Samuel. Faz tchau, Samuel. Olha lá, Miguel. Tá vendo? Tchau, Miguel. Tchau. Ei, beleza. Então, irmão Jason, irmã Esther, a irmã Patrícia, fazendo tchau aí. Tchau, turma. Corações, Pedro.
Esses são os corações. Ale! Tum, tum. Miguel! Pegou o coração! Ah! O Miguel foi lá e pegou o coração! Maravilha! A irmã Nancy tá ali fazendo um tchau. O irmão Daniel também. E a irmã Catiane também. Graças a Deus, estamos juntos. Tivemos junto com vocês conosco. Então peço que quem puder assista juntos conosco no futuro, ali um pouquinho, né, quando der, para ver desde o começo, tá bom, queridos? Deus abençoe todos, amamos vocês, fiquem firmes na graça e cuidado tão maravilhoso do Senhor Jesus. Amamos vocês, queridos. Obrigado por terem estado juntos até aqui.